Hoje é Delano quem vai fazer a leitura das perguntas. 107 anos de reencarnação de Chico Xavier. Foi uma mudança na história da humanidade, justamente hoje. Boa noite, Benjamin. Boa noite a todos e todas. Boa noite. Agradeço pela oportunidade de prestar esse serviço, não deixa de ser. Sim. Eu vou começar me apresentando como ocupo atualmente, com muita honra e muita gratidão, o cargo de diretor, vice-presidente da instituição. Sou diretor também de uma das 11 mediúnicas de enfermagem espiritual da nossa organização. Dirijo também uma reunião de estudo das psicografias do Espírito Eugênio e seus amigos espirituais por seu intermédio. Reuniões excelentes, né, que acontecem para os integrantes de nossas reuniões, muito bem conduzidas por você. Muito obrigado. É verdade. Aprendo muito aqui, graças a Deus. Todos nós. A melhor forma de... Vários professores aqui que o digam. A melhor forma de aprender e ensinar. Eu participo do Instituto Salto Quântico desde 2006, portanto há 11 anos. Você diz presencialmente, né? Porque acompanhava tudo à distância desde 2001. Isso, presencialmente, desde 2006, quando me transferi do Rio de Janeiro para cá, para trabalhar na instituição. E desde 2001, que eu acompanho as mensagens no site e estudo sistematicamente. Aquele manancial fabuloso que nós temos lá. Que bom. Muito obrigado. Não tem de quê. Ele estuda mesmo. Sempre com fone de ouvido, ouvindo a psicofonia de Eugênia e tal. E sou linguista, revisor, consultor espiritual e também cursei a faculdade de composição musical. E senhor? Nome da pessoa que faz a pergunta, que foi selecionada, Vivian Kugler, Brasília, Distrito Federal. A pergunta: como posso ajudar meu filho adolescente a lidar com sua mediunidade sem os encargos de um desenvolvimento antes da hora? Depende primeiro da idade desse adolescente. Segundo biatras, especialistas em medicina, começa a adolescência aos 10 anos, é universal considerar-se que começa aos 12. E vai até 20, para a maior parte dos especialistas, para alguns vai até 25, 26, 27 anos. De certeza, de 12 a 18 é adolescência. Mas tratar-se com a pessoa de 12 e com a pessoa de 18, por exemplo, ambas adolescentes, a diferença de abordagem precisa ser bem diversificada também. Então, de acordo, primeiro, em que ponto da adolescência esse jovem está, qual o grau de mediunidade que ele demonstra, como ele está lidando com essa mediunidade, ele aceita a mediunidade ou não, ele aceita como sendo um fenômeno mediúnico. Às vezes a pessoa aceita o fenômeno como mediúnico, mas não aceita ser médium. Como é que ele trata esse assunto? Ele está sofrendo perturbações do sono já, perturbações orgânicas, de acordo com a idade, de acordo com a abordagem, a reação, porque não adianta só a gente considerar a idade do jovem, do adolescente, se o adolescente não tem maturidade psicológica própria à sua idade. Então imaginemos, alguém com 15 pode ser bem mais maduro que alguém com 18. Nós devemos conduzir as pessoas à vivência da espiritualidade e não da mediunidade. Em adultos nós devemos fazer isso. Vocês imaginem o que nós devemos fazer com adolescentes que só por serem adolescentes já vivem uma situação de grande conflito. Então, o que nós sugerimos? Que nós procuremos abordar o trabalho da mediunidade como oração. Sentiu a presença de alguém, ore para o plano maior. A oração, meditação, as energias utilizadas em estados alterados de consciência são um conjunto só. A mesma energia usada por transmediúnica é usada em oração. Chico Xavier ganhou um rádio, já que hoje é aniversário dele, nos anos 30. E Emmanuel sugeriu que ele colocasse o rádio no máximo volume e sentasse ao lado para exercitar a concentração. Na prece, bote o volume no máximo do rádio, sente-se ao lado e fique em prece.
Um dos problemas mais comuns da nossa cultura, que é o foco na atenção. E as novas gerações, e até nós que não somos dessa geração, temos dificuldade porque estamos sendo solicitados a multi-atenção, exageradamente. Uma coisa é a multi-atenção, como uma aptidão que todo profissional tem que ter. Outra coisa é a distração. Nós somos toda hora seduzidos para nos distrair com assuntos de só menos importância ou perniciosos. E o adolescente é assim, como no caso do jovem em foco hoje, entre 14 e 19 anos. Vejam que informação assustadora. Entre 14 e 19 anos, nós desmontamos metade das ligações sinápticas no cérebro e remontamos. Metade. Por isso que eles ficam desgovernados, ou desgovernadas, ou mais inclinadas ou inclinados a isso. Há adolescentes mais maduros que reagem como adultos, mesmo sendo adolescentes, e adultos que permanecem na psicologia adolescente a vida toda, sem governo de si e de seus atos. Então, a mediunidade deve ser entendida como uma função mais complexa, mais delicada, mais melindrosa, perigosa com que se lidar. Nós vamos trabalhar basicamente com enfermos espirituais. As pessoas falam de mediunidade e pensam em grandes missões. Chico Xavier, deixa para lá. Quem vai realizar grandes missões realiza quer queira, quer não, na base do remorso, na base do empurrão. Mas não é um campo de ego. Não pode ser um campo de manifestação do ego. Tem outros caminhos para isso. Deve ser, é claro que as pessoas têm ego, mesmo que não esteja um trabalho de ego. Por exemplo, um profissional vocacionado em qualquer área, ele pode estar com o coração, principalmente, apesar de ter manifestações egóicas em outros aspectos de sua vida. Se nós já devemos colocar o coração na frente do ego em tudo na vida que a gente puder, sobremaneira nos relacionamentos, imaginemos no trato com a mediunidade. No passado, era comum que um palestrante, como numa palestra como essa aqui, em vez de eu estar falando, o palestrante estava em transe mediúnico, completo, estava em psicofonia completa, que é diferente da incorporação, que poderia ser incorporação mesmo, quando não só usa o aparelho fonador, quando o espírito manieta o corpo inteiro e não há necessidade. Às vezes o espírito, com menor expressão evolutiva, faz isso, ou deseja, ou precisa fazer isso. E as pessoas ficavam entrando e saindo à vontade, as portas abertas, vocês imaginem. Que desequilíbrio. Eu cheguei a participar de uma reunião assim em 1990. Era um resquício de uma era que já estava acabando. Depois é que o próprio meio espírita, de que não fazemos parte hoje, com todo respeito ao meio espírita, mas nós não somos, nós não vamos ser salvos por pertencer a essa ou aquela religião. Então, no próprio meio espírita, esse critério aqui também. Nós entramos no reino mediúnica como se fosse um laboratório psíquico. Agora imaginemos, se nós estamos num laboratório bacteriológico, biológico, de atividades viróticas, bacteriológicas, etc. Ou um laboratório de química. Pode ser explosivo, pode ser contagioso. Agora imaginemos uma sala em que as pessoas abrem a própria sensibilidade, tecnicamente conduzidas para isso, e há na sala desencarnados loucos, viciados, criminosos, reparem, que estão indo lá para ser tratados. Então a gente não pode imaginar que vai para o lugar sem uma sintonia melhor possível. Qual é a melhor sintonia? O espírito de serviço. Chega lá para servir. Mesmo que seja a palavra condenada no nosso ambiente, mas vamos usar para condená-la. Às vezes se diz, não, mas não pode se falar a palavra. Mas às vezes é tão importante, o vício é tão grande, que a gente tem que falar. Como, por exemplo, preconceito. A gente pode falar de respeito, mas o preconceito é tão venenoso. Vamos falar, preconceito existe. Para que a gente possa, então, trabalhar o respeito. Aqui é preconceito, vamos trabalhar o respeito aqui. Então, somente a pessoa vai orar. O que você fez? Só orei. Só estive em prece. O que a Eugênia Aspásia falou recentemente, que a base de qualquer trabalho com a espiritualidade, seja a espiritualidade sofredora, seja a espiritualidade esclarecedora, aquela que está em plano de nos ajudar, nos orientar, é a oração. Uma reunião mediúnica, mesmo de enfermagem espiritual, pode funcionar sem médio de incorporação ou psicofonia,
sem esclarecedores, sem passistas, mas não pode funcionar sem pessoas no que se chama de sustentação. Os que estão orando, a rede de oração. Há pessoas que estão ajudando a humanidade apenas orando. Se uma criança, por exemplo, um adolescente, está eclodindo as manifestações mediúnicas, não como um trabalho mediúnico a ser realizado agora, que não deve. Allan Kardec disse que não poderia colocar ninguém na reunião mediúnica antes de 15 anos. Que loucura, 15 anos. É porque era século XIX, né? Imagina, no meio da adolescência. Mas é porque ele estava tratando com missionários. As irmãs Budô tinham uma 15 e outra 16. Então ele baixou para o piso de uma das irmãs Budô. Que ele queria trabalhar com elas. O seu filho, e para todos aqui que estão nos ouvindo, a mediunidade é uma das formas de manifestação de emergência espiritual. Stanislav Grof, outro grande especialista em estados alterados de consciência, considerou a dúplice significação da palavra emersão, que tem em português também, emergência como emersão e emergência como urgência. A crise mediúnica como a crise psicótica, que é uma coisa parecida nos efeitos externos. Uma alucinação visual, a vidência de um mentor. Até onde dá para distinguir? Eu tive certeza que eu vi um louco num hospital psiquiátrico, tenho certeza. Isso não significa nada. Por isso nós temos que checar dados fora e temos que verificar a sintonia e o equilíbrio da pessoa. Primeiro o espírito, a pessoa, depois o trabalho mediúnico é secundário. Mediunidade não qualifica ninguém. Mesmo. É a mesma coisa que dizer que, por exemplo, essa pessoa tem uma aptidão esportiva extraordinária. Qualifica como pessoa? Não, como atleta. Um grande atleta. Extraordinário atleta de que área? Nessa área de atletismo. Ok. É uma aptidão. Mas como pessoa, caráter, sintonia, espiritualidade, zero. É circunvizinho. Por isso é perigoso. Porque a mediunidade pode abrir as portas do inferno ou do céu. Dificilmente a pessoa fica no meio. E nós vemos tanto desequilíbrio, tanta loucura, tanta manifestação da Perséfone. O trabalho mediúnico é um trabalho regido pelo arquétipo feminino. Quando se fala de Perséfone, no estudo melhor que eu já vi sobre arquétipos femininos, que é fazendo um cotejo com as deusas gregas, a deusa do mundo avernal, infernal, interno, porque geralmente dentro de nós não temos o céu ainda. Vamos transformar isso em purgatório. É um conflito adicional. Ser médium é um conflito adicional. Como tratar? No seu filho, afastar a tensão. Se você for médium ostensivo, você vai trabalhar depois. Chico Xavier sugeriu que só aos 18 anos alguém entrasse numa reunião mediúnica, maior de idade. Eugênia Spásia, mais para cá, vejam, cada época vai se exigindo mais. Eugênia Spásia sugeriu que a pessoa tivesse idade suficiente para haver concluído um curso superior, uma idade mínima. Ela considerou que fosse por volta de 22 anos. Então, procuremos ficar atentos a esses casos de mediunidade. Vamos primeiro ver o aspecto psicológico. Adolescentes precisam, e crianças mais ainda, de educação, de viver o espírito, de educar o espírito que são. E nós adultos, óbvio, também. Mas eu quero dizer, os pais, tutores, professores de crianças e adolescentes. Nós temos que educar, primeiramente.